Fraternais saudações. E já tivemos a oportunidade, dignos de estudar aqui em nosso canal, que o livro O Segredo, lançado no programa televisivo de uma das mulheres negras mais ricas do mundo, a senhora Oprah Winfrey, no ano de 2006, trouxe à tona na modernidade um dos princípios fundamentais do hermetismo. Afinal de contas, podemos nos perguntar, mas o que é o segredo? O segredo é a lei da atração. E muito embora esta lei da atração tenha sido repaginada na modernidade e apresentada como algo inédito, trata-se em realidade de um conhecimento secular e até mesmo milenar. A lei da atração, ela diz basicamente que os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes e a nossa postura têm o poder de nos conectar com determinados tipos de acontecimentos e de fluxos energéticos, atraindo assim para a nossa vida mais do mesmo. Este mesmo princípio ele vai estar também presente nas principais religiões ao longo da história da humanidade, sendo confirmado praticamente por todos os grandes mestres espirituais. E faz sim um certo sentido até a nível científico. Compreendemos que se nós nos posicionamos, por exemplo, com o nosso pensamento sempre num sentido de baixa autoestima, num pensamento mais fracassado, mais entristecido, que isto também tende a adoecer o nosso próprio corpo, tende a se somatizar na nossa fisiologia e, portanto, também a nos atrair mais e mais circunstâncias e conjunturas de falta de energia, de falta de foco e de falta também de perspectivas para a nossa própria vida. Portanto, dignos, a lei da atração ela é algo do ponto de vista hermético, Rosacruz e esotérico real. Entretanto, nem tudo são flores. Existem também aí alguns elementos a serem levados em consideração. Hoje, particularmente, vou convidar os senhores a refletirmos sobre 4 elementos fundamentais que atrapalham o perfeito funcionamento da lei da atração ou que constituem, por assim dizer, pontos mais obscuros da prática da lei da atração. E o primeiro destes elementos dignos é o indivíduo não fazer nada, ou seja, é ele imaginar que simplesmente se sentando, visualizando, projetando, mantralizando, que as coisas vão acontecer como que magicamente, aqui mágica e magia no sentido hollywoodiano do termo. Isto não existe, ou raramente existe. Pode ser, sim, que por vezes o indivíduo nada mais tenha que fazer e que o simplesmente pensar, o simples emocionalizar, o simples projetar faça com que o universo trabalhe a seu favor. Entretanto, na grande maioria dos casos, faz-se sim necessário que se levante propriamente da cadeira, que se trabalhe, que se direcione e que se execute algo também no plano físico e da materialidade para que o nosso intento, para que o nosso desejo ele possa se cumprir e se realizar. Às vezes, por vezes, compreender que simplesmente ficar sentado, visualizando e esperando de boca aberta que o universo lhe faça alguma coisa e transforme a sua vida, não é o suficiente. Este é um dos pontos fundamentais e é a primeira nuvem que deve ser dissipada. Não se trata disso. Vamos aqui tratar dos outros 3 pontos, mas claro, dignos, sejam bem-vindos a este que é o nosso vídeo 299, 299º vídeo em nosso canal. Agradecemos, claro, a você que sempre assiste os nossos vídeos do início até o final, que faz questão de curtir, de assistir os vídeos antigos, de acompanhar também as nossas reflexões anteriores e também de comentar. Na medida do possível, nós respondemos também aqui os seus comentários. Sejam muito bem-vindos. Pois bem, dignos, o segundo ponto dos 4 aqui a serem observados é de que tudo tem o seu tempo, ou seja, a própria lei da atração ela também vai ter uma perspectiva de tempo em relação à vida do próprio indivíduo, aquilo que ele está pedindo, porque vejamos, o universo sempre diz sim, esse é um dos fundamentos da própria magia e do hermetismo, para tudo que a gente projeta o universo diz sim, mas às vezes o indivíduo se ele pede algo
muito distante da sua capacidade, o universo precisa preparar este indivíduo. O universo precisa dar a ele as devidas ferramentas, as capacidades para que ele conquiste e realize. Outro ponto importante a levarmos em consideração, dignos, é que as coisas acontecem por vezes de maneira imprevista. Nós nem sempre temos a consciência do que é necessário em relação à nossa própria vida, à vida dos indivíduos que estão envolvidos naquele mesmo intento, para que determinado desejo ele possa se realizar. Então, sim, às vezes a gente pode imaginar que determinado emprego, ou que determinado processo de saúde, ou que determinada situação relacionada a relacionamentos vai acontecer desta ou daquela maneira, mas o universo tem uma outra resposta, o universo tem um outro caminho, o universo tem uma outra maneira de realizar aquilo. E um adendo, dignos, para você que ainda não tem o seu mapa numerológico ou que queira presentear algum ente querido, algum amigo, entre em contato conosco aqui pelo número de WhatsApp que está na caixa de mensagens. Exclusivamente neste número, nos deixe lá o seu nome completo e a sua data de nascimento. E eu terei a honra de escrever o seu mapa numerológico. É uma das formas de colaborar com o nosso canal e demais projetos. Paz profunda. E por vezes os nossos desejos também acontecem de forma completamente diferente daquilo que nós desejávamos. Então não é só uma questão de tempo, no sentido de que eu projeto uma coisa hoje, mas essa coisa só vai acontecer daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. E já contei alguns casos nesse sentido aqui no canal, de quando, por exemplo, eu morava no interior do Rio de Janeiro e queria ir me mudar para Curitiba, para morar próximo da sede da Rosa Cruz. Naquele período em que eu estava no Rio de Janeiro, eu não tinha as possibilidades, mas eu já projetava aquilo. O meu desejo foi se realizar de forma completamente imprevista anos e anos depois, quando eu já tinha até mesmo esquecido que um dia queria morar exatamente em Curitiba. Vejamos que eu fui morar não em qualquer lugar do Paraná, não em qualquer lugar de Curitiba, mas no bairro, exatamente no bairro em que, quando eu era adolescente jovem, eu queria morar. Seja o que for que a gente está plantando, um dia nós haveremos de colher, mas não necessariamente no tempo, não necessariamente da forma, do jeito que a gente imagina. Então esta é uma outra nuvem que também precisa ser dissipada. Não é algo automático. A lei da atração não é uma ciência exata, que as coisas vão acontecer exatamente no seu tempo, da sua forma, na sua linguagem. As circunstâncias hão de se conduzir por caminhos completamente diferentes, por vezes inusitados e num tempo imprevisto. Isto também é fundamental. E por fim, dignos, o quarto ponto aqui a ser levado em consideração é que ela não é capaz de tudo. Infelizmente, se vende de maneira um tanto quanto irresponsável e irrefletida que a lei da atração é capaz de tudo. Basta você visualizar, basta você mantralizar, basta você desejar, basta você fazer um ritual, faz isso ou faz aquilo. Aqui no nosso canal nós temos esta responsabilidade de não vendermos ilusões para os indivíduos. Olha, de que o poder da mente pode tudo. Não, não pode. O poder da mente, ela sim, tem uma grande capacidade, mas não pode tudo. O poder da visualização, da magia pessoal, é capaz de grandes coisas, mas não é capaz de tudo. E isto também obedece a um princípio fundamental, justamente porque existem outras leis, existem outras pessoas, existem outras perspectivas de tempo, de progresso, de avanço, de evolução, que vão envolver a nós e também a outros seres, a outras camadas do próprio universo. E é exatamente por isso que as coisas não ocorrem no nosso tempo, não ocorrem da nossa maneira, não vão acontecer tudo exatamente que a gente deseja. Por vezes vai surgir lá na frente, mas é apenas uma fina flor, é apenas um acontecimento sutil daquilo que a gente plantou lá atrás. Por vezes, aquilo que a gente projeta, aquilo que a gente deseja acontece de maneira contundente, forte e inequívoca, mas nem sempre é assim que funciona. Então, vender a ideia, a perspectiva
perspectiva de que se é capaz de tudo não é uma realidade. Por vezes é necessário levantar-se, por vezes é necessário compreender que tudo tem o seu tempo, por vezes é necessário entender também que existem outras pessoas, existem outras perspectivas e que existem outras possibilidades e outros caminhos. Digníssimos irmãos e irmãs, voltaremos a estes temas futuramente. Até o nosso próximo vídeo 300. Paz profunda.